Salve, galerinha do oitavo, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo tranquilo, maravilhoso, sensacional? Bom, nesse capítulo a gente falou sobre as características da reprodução, né? E agora a gente vai falar sobre a proteção, ou seja, sobre os chamados métodos contraceptivos. O método contraceptivo, galera, ele não tem nada a ver, num primeiro momento, relacionado a doenças. Tem que ficar muito claro isso na cabeça de vocês. Método contraceptivo, ele está relacionado simplesmente a não ter filhos, tá? Agora, se a gente for pensar nas características de não ter doença, o único dos métodos contraceptivos que presta, ou seja, que tem essa função de maneira extremamente eficiente, aí sim o único é o método do preservativo. É o único que funciona perfeitamente, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos. Bom, primeiro eu vou falar sobre a pílula, né? A pílula, galera, ela tem uma característica. Nós temos 3 tipos de pílula. Pílula de 21, pílula de 28 e pílula do dia seguinte, tá? A pílula de 21, a mulher vai tomar uma quantidade, né? Uma pílula, uma cápsula por dia, durante 21 dias. E ela vai menstruar normal, tá? A pílula de 28, a mulher vai tomar de maneira ininterrupta. Por quê? 28 identifica para mim o ciclo completo, tá? Então ela não para de tomar. Então essa mulher não ovula e não produz óvulos, né? E não menstrua. E a pílula do dia seguinte, ela tem em uma única cápsula o teor de 21 cápsulas da pílula que você toma durante 21 dias. Então, ela junta tudo e coloca numa única cápsula. A pílula do dia seguinte, ela é para quando a mulher, por exemplo, transa com um cara sem preservativo e tá, sei lá, no período fértil ou pensando que pode estar grávida, tá? Só um detalhe, ela só pode ser usada a cada 6 meses, porque senão ela perde eficácia, tá? Então, você tem, no caso do contraceptivo, na forma, você tem para algumas mulheres para evitar filhos e você também tem, eu comentei com vocês em uma outra aula, na outra aula, que algumas pílulas contraceptivas elas servem como reguladores hormonais, tá? Então, a pílula de 21, toma, menstrua, 28, toma, não menstrua, e a pílula do dia seguinte é depois que faz besteira, né? Que não usou camisinha, aí dá nisso. E o preservativo masculino, tá? Que é feito de látex, ok? O menino, ele vai segurar a borda, né? A ponta, desenrolar com 2 dedos apenas, tá? E ela é feita de látex, ela tem um fluido, tá? Que é um fluido que serve para facilitar a entrada do pênis, tá? E um espermicida também, que serve para matar o espermatozoide. De todos, é o mais eficiente, a não ser que o cara não saiba colocar, tá? Não é 100%, mas o nível de segurança do preservativo masculino ele é muito importante. Além de evitar filhos, ele é o único, assim como o feminino, preservativo feminino, que evita doenças sexualmente transmissíveis, tá? Agora, se você não fizer o uso correto, na hora do escorregamento, na hora de deslizar o preservativo e colocar o preservativo corretamente, se você não fizer de maneira correta, galera, óbvio que ele vai rasgar, óbvio que vai dar problema, e é óbvio que você pode, né, que a mulher pode engravidar. Então, isso é extremamente comum. Então, precisa tomar muito cuidado, o cara precisa fazer o uso correto, né, do preservativo, tá? É muito comum, né, os meninos, os meninos se masturbarem e colocarem o preservativo, né, para saber como, né, colocar isso de maneira correta, porque dá muito problema, né? Então, o ideal é que as coisas sejam feitas de uma maneira mais eficiente, ok? Preservativo feminino, como o Pro falou, né? Então, tem um lubrificante também, assim como o preservativo masculino, e a mulher coloca antes do ato sexual, tá? O DIU, ele tem vários tipos,
tá? O DIU, ele é muito eficiente, tá? E ele é um dispositivo que é colocado pelo médico e ele apresenta dois tipos, ou ele tem prata ou ele tem cobre, tá? E aí você fala, tá, e qual que é a função? Essas pequenas quantidades de cobre, elas atuam sobre o acrossomo. O que que é o acrossomo, Pro? O acrossomo é uma bolsinha que fica na ponta do espermatozoide, tá? E o acrossomo é o que é o responsável por romper a estrutura, tá? É o responsável por romper a estrutura da zona pelúcida. A zona pelúcida é uma camada que envolve o óvulo, tá? E ele tem uma eficiência de 99%. E eu tenho os DIUs, normalmente, eles são de 5 anos. E a cada ano, ele vai perdendo um pouco da sua eficácia, tá? Então, aí, depois de um certo tempo, você tem que trocar, né, o DIU. Mas hoje os DIUs eles são extremamente modernos e por esse motivo, né, eu tenho DIU de 10 anos e DIU de 5 anos, tá? Então, ele é colocado e, meu, ele é muito importante por quê? Porque ele tem uma alta eficiência, né? Então, essas pequenas quantidades de cobre, elas destroem, né, a, a ponta do espermatozoide. Então, dessa forma, a chance do espermatozoide ter sucesso na fertilização é muito baixa, tá? E aí você fala assim, ele é muito eficiente? Bastante, né? Mas a gente sabe que erros acontecem, ok? Então, isso é uma característica também. O diafragma, tá? Ele é colocado entre o colo do útero e o final do canal vaginal e ele bloqueia a passagem. O problema é que, dependendo da movimentação, ele pode escorregar. Então, dependendo de algumas situações, ele pode escorregar. E aí, por esse motivo, ele não é tão seguro assim, tá? Mas ele é um método relativamente tranquilo, tá? Uh, mas a mulher tem que ficar com ele no corpo durante um certo tempo, tal. Então não é tão eficiente. A camisinha é o mais eficiente, isso eu sempre falo. Esse esquece, não funciona, tá? Que é retirar o pênis antes da ejaculação. Não é funcional. Por quê? Porque o homem, como vocês viram na outra aula, ele tem lá as glândulas sexuais. Vesícula seminal, próstata, glândula bulboretral. E, invariavelmente, alguns espermatozoides ficam, nesses fluidos, antes da ejaculação. Porque durante o ato sexual, o homem acaba liberando essas substâncias no canal do útero, no canal da uretra. Então, isso pode dar um problema, né? Então, não, gente, usa preservativo, assim você pode ejacular com toda a calma do mundo, né? Não precisa ficar preocupado, porque um preservativo bem colocado, ele resolve 99,9% dos problemas. Como o Pro falou, da pílula do dia seguinte, né? Ela tem uma alta dosagem de estrogênio e progesterona que impede a fecundação e implantação do óvulo, tá? A primeira dose deve ser tomada 72 horas depois do ato sexual e a segunda até 12 horas após a primeira, tá? Só devem ser usadas em situação de emergência, ok? Não é usado como método natural de contraceptivo rotineiro, porque a quantidade de hormônio é muito grande e causa uma série de problemas na mulher, tá? Outros métodos contraceptivos, tá? Primeiro, a laqueadura, que é a interrupção das tubas uterinas cortadas e amarradas para que não haja ovulação. Aí não vai ter filho mesmo. Assim como, né, a vasectomia, tá? A vasectomia, os dutos eles são cortados e amarrados, tá? De todos, galera, eu vou falar para vocês assim, no caso do homem, essa é uma bandeira que eu levanto como biólogo, professor, homem, que assim, cara, a vasectomia ela é muito simples. Ela, em 48 horas, o cara tá normal. Meu, a laqueadura, você tem que abrir a mulher. É uma cirurgia. No homem é super tranquila, tá? O médico faz um corte, um pequeno corte na base do bolso escrotal, tá? Bem aqui nessa região. Ele puxa com um grampo, ele puxa o epidídimo, corta o canal deferente, tá? Amarra o canal deferente, gerando uma distância entre eles, tá? E costura, né? Um pontinho. Vai ficar dolorido, óbvio, porque é uma cirurgia
né? É uma cirurgia, mas ela, em 48 horas o homem está com a vida normal. Muitos homens têm preconceito em relação a isso, porque eles acham que eles vão perder a masculinidade. Na verdade, você precisa entender que quem produz o hormônio é o testículo, e ele vai direto no sangue. Então, você não cortou o vaso do sangue. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outro detalhe, o homem, ele continua ejaculando, só que ele vai ejacular num volume infinitamente menor. Isso também é uma outra característica, completamente, né, uma característica infinitamente menor, ok? Então isso também é uma outra coisa. E depois de 5 anos, o homem se torna o que a gente chama de azospérmico, ele para de produzir espermatozoides, tá? Então, essa também é uma característica normal. Mas, por causa do machismo, né, daquela coisa de masculinidade e não sei o quê, acaba dando uma série de problemas, tá? E, no caso da laqueadura, ela é temporária. No caso da vasectomia, não. A vasectomia, ela é permanente, tá? Você pode reverter a laqueadura, né? Mas não pode reverter a vasectomia porque ela é muito simples, né? O canal é muito simples, tá? Então essa é uma característica que precisa se ficar atento. Então ele diz, né, que a pílula anticoncepcional é composta de substâncias sintéticas, né, semelhantes ao estrogênio e à progesterona. Impede a formação do gameta feminino. A mulher geralmente toma a pílula durante 21 dias seguidos e para depois menstruar. E aí ela começa a série. Em certas situações, os médicos prescrevem o uso continuado da pílula sem que ocorra interrupções. Explique a forma de atuação da pílula anticoncepcional. Então vamos lá. A pílula ela atua em dois fatores, tá? Então a pílula atua sobre a formação do óvulo e a formação do endométrio. Impedindo seu desenvolvimento. Ok? Se a pílula for tomada continuamente, sem interrupções, que efeito ocorrerá no ciclo menstrual? Então, o uso contínuo interrompe a menstruação. Ou seja, a mulher não produz óvulo, endométrio e corrimento, ok? Então ela não vai produzir nada disso, tá? Exatamente porque o ciclo é contínuo. Quando ela para, isso é uma coisa importante, quando a mulher para de tomar a pílula de maneira ininterrupta, quando a mulher para, ela tem que ficar uns 3 meses, porque ela vai ter que menstruar e tudo que ela não ovulou, ela vai ovular. Então, é capaz dela ter, tipo, vários filhos gêmeos formados por vários óvulos e espermatozoides diferentes. A laqueadura tubar e a vasectomia são procedimentos cirúrgicos considerados definitivos, ou seja, quem os realiza será esterilizado permanentemente. Porque a vasectomia é um procedimento mais simples que a laqueadura tubária. Bom, eu expliquei isso agora há pouco, né? Mas a gente escreve aqui, tá? Então, a vasectomia é uma incisão cirúrgica simples, tá? Onde apenas uma camada da bolsa escrotal é cortada, assim como o
canal deferente. E eu não escrevi errado, não. Assim como o canal deferente. Em 48 horas, o homem tem vida normal. Já a laqueadura é uma cirurgia complexa. Pois, olha isso, presta atenção. Pois, corta-se a pele, o peritônio, a musculatura abdominal, movimentam-se os órgãos do lugar, para acessar o útero. E aí se faz a cirurgia. Desta forma, o risco para a mulher é muito maior. Entendeu a diferença? Tipo, a mulher se mexe em tudo, velho. No homem não, é só um furinho bem simplesinho. Por que mulheres optam pela laqueadura? Continuam ovulando e não ficam grávidas. Então vamos lá. Elas ovulam, pois o ovário continua funcionando. Porém, há um bloqueio mecânico impedindo a saída do óvulo. Tá? E aí o óvulo não passa na tuba uterina, obviamente a mulher não vai ter filhos, ok? Ok? É bem legal essa parte dos métodos contraceptivos e vocês precisam ter isso bem claro na cabeça de vocês, tá? Então isso é uma característica bastante peculiar, ok? Então bora lá, continuar aqui nas respostinhas. A vasectomia é um procedimento que secciona os dutos deferentes, impedindo que os espermatozoides produzidos pelos testículos sejam liberados. Com isso, o homem que se submeteu a esse procedimento se torna estéril, mas não impotente, pois não tem nada a ver afetar a produção de testosterona. Por que ela não bloqueia a ação da testosterona? Que, assim como os espermatozoides, é produzido nos testículos. Resposta fácil. Já expliquei isso para vocês, né? Os testículos liberam o hormônio diretamente no sangue e não pelo canal deferente, ok? Então tem nada a ver uma coisa com a outra. Os testículos liberam o hormônio diretamente no sangue, não pelo canal deferente. Por esse motivo que nada muda, entendeu? Sobre as doenças, o que eu recomendo para vocês? Que eu acho que é uma atividade importante para vocês. Para vocês terem uma noção sobre doenças sexualmente transmissíveis, eu recomendo que para estudar vocês façam uma tabela, tá? Com nome da doença, o agente causador, o sintoma,
e a prevenção. Acho que essa é a melhor forma de estudar a doença sexualmente transmissível, tá? Da forma de texto como tá aí, eu acho que fica um pouco confuso para vocês demais, aí acaba pegando um pouco, vocês acabam ficando com muitas dúvidas, e eu acho que essas dúvidas, elas é bobeira, você se matar para fazer esse negócio, né? Sendo que você pode montar de maneira bem simples uma tabela, nem sofrer com isso. Mas vamos lá, eu vou falar de forma bem geralzona para vocês, porque eu acho isso bastante importante que vocês fiquem atentos, tá? Então vamos lá. A sífilis, ela é causada por uma bactéria, tá? Que tem por característica, né, a transmissibilidade por contato sexual. Ponto. Então, é por contato sexual, tá? E aí, também pode ser por intermédio de objeto pessoal, toalha, lençol, roupa íntima, talher. É uma doença que se desenvolve em 3 estágios, aparece uma ferida no pênis do homem ou no pudendo da mulher, né, que é também chamada de vulva, ok? Que desaparece rapidamente, tá? Mesmo se não for tratada. No entanto, ela permanece. Então, no segundo estágio, a bactéria pode causar lesões em várias partes do corpo, como membros inferiores, palma das mãos, sola dos pés. Essas lesões desaparecem também. E na terceira fase, que pode surgir de 2 a 20 anos após o contágio, ela atinge o sistema nervoso, podendo ocasionar cegueira, transtorno mental, paralisia, doenças cardíacas e morte, tá? Então, por isso que é importante. Então, você já sabe, sífilis é o nome da doença. Quem causa é uma bactéria, que é o Treponema palladium, tá? Quais são os sintomas e a prevenção, tá? A gonorreia, causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, tá? No início da infecção, os sintomas são coceira, ardor ao urinar. Passado o tempo, forma um corrimento, a urina fica turva, tá? Em caso a infecção não seja tratada, ela pode evoluir para outros órgãos, como próstata, testículos, e na mulher o útero, as tubas uterinas e ovários. E em caso mais grave, ela pode ir para a corrente sanguínea, causar reumatismo, que é doença das articulações, infecções na pele, até meningite, podendo causar a morte, tá? Cancro mole, tá? É causado pelo Haemophilus, outra bactéria, né? Do Crei. É uma doença muito comum em regiões de clima tropical, tá? E as pessoas infectadas, elas têm feridas na parte externa dos órgãos genitais, tá? Então formam, e no ânus, formam pequenas úlceras, tá? Herpes, tá? Nós temos vários tipos de herpes, tem herpes bucal, herpes e herpes sexual. Então, são herpes diferentes, tá? Só um detalhe. Mas a herpes, ela tem a herpes zoster, tá? E a herpes genital, tá? Então, a herpes, ela é uma doença autoimune, tá? Que rapidamente ela desaparece, mas ela é uma doença oportunista, tá? Então, ela pode atingir lábios, órgãos genitais, embora possa se instalar em outras partes do corpo, tá? O início surge em pequenas vesículas, tá? Que estouram e formam feridas, tá? Então, a transmissão dos vírus se dá por contato de qualquer parte afetada, tá? Então, não existe ainda uma vacina para herpes, mas a prevenção da doença, nem medicamentos para eliminar o vírus, tá? Porque é uma doença viral. Uma vez infectada, a pessoa conviverá com o vírus para o resto da vida, tá? Isso normalmente quando a gente tem baixa na imunidade. Assim como as hepatites, tá? Também causada por vírus, nós temos hepatite A, B e C, tá? A hepatite B é causada pelo hepatovírus B, tá? O contágio acontece por contato de objetos contaminados, transfusão sanguínea e relação sexual. Mesmo esquema, só que ela vai atingir o fígado, tá? A hepatite C já tem, e todas elas têm vacina. A hepatite C é causada por um outro tipo de vírus, tá? A contaminação ocorre pelas mesmas vias, mas pode levar anos para se manifestar, tá? Estima-se que no Brasil 2 milhões de pessoas tenham isso, mas ela pode causar cirrose e morte. A hepatite C é a pior. Vírus do papiloma humano, que é o HPV, tá? Ela é assintomática nos meninos, tá? Tanto que hoje tem vacina, tá? E aparecem verrugas, tá? Em formato de uma pequena couve-flor na pele e na mucosa. E na mulher, a principal região é o colo do útero. Tanto que o HPV, ele é um dos causadores, já está associado ao câncer de colo do útero, tá? Então precisa tomar muito cuidado, por isso que a vacina é extremamente importante para homens e mulheres. A AIDS é o pior de todos, tá, gente? A AIDS é uma doença sexualmente transmissível, uma doença da década de 70, mas ela foi descoberta em 1954 e depois
ela só foi aparecer no mundo e pro mundo, principalmente no início da década de 1970, o estoque, blá, 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 uso de drogas, tal, não sei o quê. Ela era antigamente chamada de maldição dos gays, tá? Hoje sabe-se que, olha que curioso, que o maior número de pessoas infectadas hoje são heterossexuais, tá? Então, por quê? Porque são pessoas que se relacionam com prostitutas e tananã e tananã. Mas acidentalmente pode acontecer por transfusão de sangue, uso de drogas injetáveis, tá? É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento bem paliativo, melhora a qualidade de vida, tá? Que é o coquetel anti-AIDS. Um detalhe importante, no caso da AIDS, né? Ela pode permanecer no seu corpo sem se manifestar por 10 anos. Então precisa tomar muito cuidado. E ela, a síndrome da imunodeficiência adquirida, o vírus ele se instala nas suas células de defesa, chamadas de linfócitos. E aí, galera, uma vez que ele mata os linfócitos, o seu sistema imune morre. E aí ninguém morre de AIDS, mas as pessoas morrem em decorrência das chamadas doenças oportunistas, tá? Então, na certidão de óbito, pode ser, por exemplo, tuberculose, a doença que ela morre, em decorrência de síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Não tem cura e ela tem provavelmente, né, início na África, no continente africano, tá? Então, nessas condições, várias doenças, né? É muito comum você ter sarcoma de Kaposi, que é uma doença de pele, tá? Um tipo de câncer de pele muito comum, ele surge na testa e na nuca, são mais comuns. Então, transmissão é feita por qualquer contato de fluido, tá? Pode ser fluido sexual ou fluido sanguíneo, tá? E qualquer tipo de sexo, oral, sexo anal, sexo normal, tá? Compartilhamento de seringas. Beijo na boca não pega AIDS, tá? Isso já foi comprovado cientificamente. Tá? Abraço também não. O que mata na AIDS é o preconceito, tá? Porque hoje as pessoas conseguem conviver com isso. Algumas doenças causadas por protozoários, como é o caso da Candida albicans ou candidíase, fede, galera. Só isso que eu tenho para falar para vocês. É uma parada que eu acho que assim, é uma doença sexualmente transmissível, mas ela também é uma doença de higiene pessoal. É causada por um fungo, que é o Candida albicans, tá? É uma doença muito comum no sistema genital, transmitida por contato sexual, mas também por objetos, né? As mulheres, elas têm ardor, né? Sentem ardência urinar, coceira, né? E sai um corrimento verde, esbranquiçado, um cheiro muito forte, tá? Então, isso tem tratamento com pomadas intravaginais, antibióticos, tudo para poder resolver o problema, tá? Os homens em geral apresentam coceira e corrimento, tá? Que é o triconomas vaginalis, que é um outro tipo de protozoário que causa triconomias. Se dá também por relação sexual, principalmente em áreas de banheiros públicos, saunas, toalhas infectadas, tá? Os sintomas no homem são ardência, tá? Na mulher, inflamação na vagina, e também secreta um corrimento mal cheiroso, tá? Branco ou amarelado. Apesar de facilmente tratável, a triconomia, se não cuidada, ela pode causar esterilidade, tá? E cegueira em mulheres e cegueira em nenéns. Assim como rubéola também, que é transmitida. Então, assim, precisa tomar muito cuidado, né? É bem complicadinho essa característica. Eu recomendo para vocês assistir esse filme, que é o Filadélfia, tá? Que é um filme de 1993 que mostra, né, a AIDS se disseminando nos Estados Unidos. Tem um outro com a Julia Roberts também que eu acho top, tá ligado? Que ela é a médica que descobriu o vírus da AIDS. Tipo, a Julia Roberts já é top, ela ainda faz um filme em que ela é mais top ainda. Então, tipo, ela fez aquele filme Uma Linda Mulher, né? Alguns agentes infecciosos, uma vez adquiridos pela pessoa, permanecem por muito tempo sem se manifestarem, né? E podem fazê-lo sob determinadas condições, como ocorre quando tem queda de resistência. O que se entende por queda de resistência imunológica, né? É a queda no número de células de defesa, galera. Isso é simples, né? Então, é a queda no número de células de defesa, ok?
que permite aí, né? Que fatores podem provocar isso? Isso é importante, tá? Dormir pouco, isso é, sim, né? Dormir pouco, trocar a noite pelo dia, né? Dormir pouco, uso de drogas, uso de álcool, uso de medicamentos controlados, sim, controlados, Fabrício, controlados, sem prescrição médica, alimentação ruim, falta de exercícios, você fala, todo mundo fala isso, né? Falta de exercícios. Galera, é porque os exercícios físicos, eles liberam uma grande quantidade de hormônios, como a aldosterona. A aldosterona, ela é produzida lá na sua glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica sobre o rim, que produz adrenalina. E ela aumenta a sua resposta inflamatória, ou seja, tem uma resposta melhor a qualquer tipo de doença, tá? Então, aí ele fala, né, relacione o vírus da herpes com essa situação. Então, o vírus da herpes, ele só se manifesta quando as situações citadas acima causam a baixa imune, tá? Isso é simples, ok? Aí ele mostra, né? Adoro exercício com gráfico. Acho muito importante que vocês saibam analisar gráficos com bastante diferença. Analise o gráfico a seguir, que mostra a incidência de AIDS no Brasil por gênero e faixa etária, né? Então, 2006, 2015, grande quantidade de 35 a 39 anos, grande quantidade entre 40 e 35 e 50 anos, é um absurdo, né, galera? Perceba que você tem lá, né, de uma maneira bem, né, a faixa etária entre 25, né, vamos lá, 2015, né, entre 25 e 40 e 50 anos, ela é altíssima, né, e perceba uma coisa bastante importante, né, a taxa de detecção caiu, então perceba que ela vem caindo, né, ao longo dos anos, entre 2006 e 2015. E aí, curiosamente, a taxa entre mulheres e homens. E olha que curioso, né? Em 2006, ela era muito maior, né, em mulheres, e agora ela está caindo bastante. Por quê? Porque as mulheres estão, né, começando a ficar mais espertas, né, e se cuidando melhor. Em 2006 era muito alta essa taxa, né? E ela vem diminuindo, né? Gradativamente ela tem tido quedas aí significativas. Se eu fizer isso para homens, você vai ver que o processo vai inverter. O número de homens hoje é maior do que mulheres. Então, levando em conta os dados atuais, mais atuais, que são de 2015, determina as faixas etárias com maior incidência de AIDS por 100 mil habitantes. Então, as faixas etárias vão de 35 etárias vão. Então, em maior incidência, né, vão dos 30, né, vamos pegar aqui, dos 30 aos, vamos pegar dos 30 aos 40 anos, tá? Vão dos 30 aos 40 anos. Acho que essas são as taxas maiores aqui, né, que a gente tem, né, percebam que é onde o gráfico está mais alto, tá?
Comparando os dados com informação que indica as faixas etárias em que a incidência de AIDS mais cresceu entre homens e mulheres. Então, olhando lá, comparando os dados de 2015 com 2006, indica as faixas etárias em que a incidência de AIDS mais cresceu. Então, mais cresceu o quê? Vamos pegar aqui, ó, 2006. Então, entre 25, mais cresceu, né, gente? A gente tem que pegar só as que mais cresceram. Então, é entre 25 e 29 e, curiosamente, mais de 50 anos. Então, entre 25 e 29, e nas faixas com maiores de 50 anos. Talvez muito para as pessoas sozinhas, né? Pode ser isso, né? Compara a incidência geral, né? Compara a incidência geral da AIDS entre homens e mulheres. Então, aqui você percebe, né? O número de homens, incidência é muito maior do que nas mulheres. Isso é muito fato, né? Então, isso é muito característico, né? Então, a incidência em homens é muito maior do que em mulheres. A incidência em homens é maior que em mulheres. Não vou explicar o porquê. Mas tem várias coisas que estão associadas a isso, né? Principalmente comportamento sexual. O comportamento sexual do homem, ele é bem pior que o da mulher, né? Então, essa é uma característica que o homem tem que ficar atento. Outro detalhe importante é também associado às drogas, né? As drogas, elas hoje são o maior problema que nós temos, né, no mundo, né? As drogas, elas não só lícitas quanto ilícitas, né? Cada dia mais os jovens estão começando mais cedo a beber. E nós temos um outro agravante agora, que são os tipos de drogas controladas, tá? Que é o pior de tudo, porque tem muito medicamento que está sendo dado de maneira completamente sem prescrição. E aí, drogas que são depressoras, estimulantes, perturbadoras, naturais, semissintéticas, sintéticas, todas elas são psicotrópicas, ou seja, ou psicoativas, elas vão causar alguma alteração, tá? Mas você tem algumas drogas que são lícitas, mas controladas, como é o caso, por exemplo, de antidepressivos. Tem muito adolescente tomando antidepressivo sem receita médica, e a gente tem tido muito problema. E as drogas que a gente sabe que estão aí no mercado, né? Drogas naturais, como a maconha, o ópio, né? E drogas sintéticas e semissintéticas, e estimulantes, né? Como anfetamina, cocaína, heroína, êxtase, o crack, outros tipos de psicotrópicos que aqui o professor nem sabe. Tem muita droga que eu X, tá ligado? Porque como eu não saio, nem faço ideia do que está hoje, né? Então é um problema, né? Drogas lícitas no Brasil, né? Um detalhe, né, gente? A maconha não é uma droga lícita no Brasil. Começa por aí, tá? Então ela é uma droga ilícita, porém, hoje existe a liberação para o uso medicamentoso, principalmente em pacientes com câncer, por causa da perda de apetite. Então a pessoa, só que aí a pessoa não vai fumar um baseado. Tô com câncer, vou fumar um baseado para comer. Não, a pessoa ela vai fazer o uso de uma pílula com uma substância que é o THC, que é o canabiol, que é, né, o princípio ativo da cannabis sativa, tá? Que é a maconha. Tá? É uma droga social, assim como o cigarro, né? E o uso prolongado dessa droga ela afeta uma série de coisas, né? Pulmão, produção de testosterona, diminui a fabricação de espermatozoides, pode levar à infertilidade, né? Só que tem um detalhe, é uma doença, é uma droga que o cara pode parar a qualquer momento, né? E
nível de abstinência dela é infinitamente menor por ser uma droga natural. Cocaína não, ela já é uma droga natural, porém ela é extraída a partir da folha da coca, mas ela é sintetizada, né? Então ela é uma droga semissintética, a gente pode considerar assim. O crack ele é produzido para o resto, pegou todo o resto da maconha e da cocaína, faz o crack, uma porcaria de droga, uma droga barata, mas ela é uma bomba, né? Então o usuário ele pode morrer, só para você ter uma ideia, tá? O LSD, o ácido lisérgico, ele é retirado de um fungo, né? Que é a Claviceps purpura, que normalmente é encontrado em plantas de centeio, trigo e nas fezes de vacas, tá? Logo nas primeiras horas da manhã. O êxtase também usa o mesmo princípio do LSD, mas o êxtase você não tem alucinação, tá? Só que o problema é que quando ele é ingerido com bebida alcoólica, ele potencializa seu efeito, tá? Então, o problema é o fígado, principalmente o fígado, hiperidratação, desidratação, cãibra, depressão, dor de cabeça, visão turva, mancha na pele. Meu, é impressionante o que ele pode causar. Tá? Então, ele pode matar por hiperaquecimento, a pessoa morre de febre metabólica sem perceber, entra em processo convulsivo e morre. Tá? Então, é uma droga extremamente perigosa, ok? Mas, né, aquela coisa, a gente sabe como é. Drogas lícitas. Então, o principal é o tabaco, que é o cigarro, né? Onde a nicotina é droga, né? Assim como o alcatrão, o maior problema é o câncer de pulmão, efizema pulmonar, etc. Tá? Tem os fumantes ativos e passivos, aqueles que fumam e aqueles que inalam a fumaça. Ah, só um detalhe, só por viver em São Paulo, você fuma 10 cigarros por dia, tá? Por causa da poluição. Só para te avisar, tá? Você fuma meio maço sem saber, por causa da fumaça dos carros, ok? Por isso que muita gente quer sair fora de São Paulo, tá? Bebida alcoólica, cada vez mais perto dos jovens, isso é uma discussão que a gente vai ter aí com bastante força nas nossas aulas de Zoom, tá? Quero bater um papo com vocês e aproveitar aí no próprio ação aí, trabalhar esses exercícios e bater um papo com vocês, beleza? Galera, não dá para a gente falar mais do que isso, porque isso é mais do mesmo, né? Mas a gente pode trocar uma ideia bem tranquila relacionada a essa parte e corrigir todos esses exercícios da nossa aula de Zoom durante essa semana, tá bom? Meus amores, aquele beijo para vocês. Até a próxima aula.